Questão 27. Questão 27 aqui, ela cobra a partir de duas imagens que são aqui da região de São Paulo, mas ela cobra um conhecimento que envolve o impacto, né, ambiental do crescimento urbano. E aí o caso aqui vai pegar a questão dos rios. Então, há duas fotos com relação ao que era, né, como era o rio Tietê no passado. E, né, já na primeira foto já dá para ver o processo da construção, né, da grande obra que foi a retificação do rio Tietê. O rio Tietê, né, para quem nunca viu essa história, ele é naturalmente um rio de planície. E rios de planície se comportam dessa forma aqui, ó. Então, quando você pega uma visão de perfil, como é que você tem aqui? Bom, se a região é mais plana, o canal principal do rio, ele está ali no meio de uma grande região que a gente chama de várzea de inundação. Né? Em clima tropical, o que vai acontecer? No período das chuvas, tudo isso daqui vai encher de água. Então, sabe quando você ouve falar de futebol de várzea? É porque antigamente, quando a molecada queria bater uma bola, os caras aproveitavam o momento que não estava chovendo no ano para jogar uma bola nessa região da várzea mesmo, porque era uma região mais relativamente plana, ok? Então, área de planície. E quando vinha o período da chuva, tudo isso aqui alagava. Então, como que você vê essa mesma situação com uma visão aérea? Você tem aqui o canal principal, ele vai fazendo curvas, que a gente chama na geografia de meandros, ok? E a várzea, ela é uma área muito extensa, né, que acompanha aqui o canal principal. Então, só para você ter uma ideia, o rio Tietê, como o rio Pinheiros aqui em São Paulo, eles tinham uma várzea de inundação em alguns pontos que chegava a mais de 1 quilômetro de largura. Ok? Então, isso representa uma área muito grande se você imaginar que a cidade está crescendo. Então, no século XX, no momento em que a cidade começa a crescer mais, a Prefeitura de São Paulo, junto com o governo do estado, vão resolver esse problema que é o espaço que o rio ocupa e que estaria ali prejudicando o crescimento da cidade. Fazendo o quê? Fazendo um processo de retificação. Então, a construção de um canal artificial, o rio correr, um canal que fosse mais estreito, porém mais fundo. É como se pegasse, fizesse um grande canal aqui e, ao mesmo tempo, levantasse um aterro para fechar essa área que antes enchia de água. Para fazer o que aqui? Colocar casa, prédio, via de transporte, rodovia, as tais das marginais. Então, é um processo artificial de espremer o caminho do rio para aproveitar, seja para infraestrutura de transporte ou para especulação imobiliária, toda essa região que antes era ocupado pela várzea. Tranquilo? Então, isso aqui é uma situação de rio de planície. Agora, rio de planalto, ele já fica mais apertado no fundo de um vale. Então, a área de superfície do rio não muda muito em relação à área do canal principal do período que não está chovendo. Diferente do rio de planalto, que ocupa uma diferente do rio de planície, que quando chove ocupa uma área muito grande, ok? Então, você pega aí pelo exercício 27, você tem as duas imagens. A primeira é o processo da retificação do rio Tietê, e isso ocorrendo em 1930. Segunda imagem é uma enchente no rio Tietê em 1990. Então, a enchente é provocada por quê, então? A enchente é provocada por algum erro de cálculo ou de desestruturação, vamos dizer assim, de desgaste de uma obra artificial que foi criado ali. O canal que você vê hoje, seja na televisão ou seja passando do lado do rio Tietê,
na verdade, é um canal artificial, construído para deixar o rio mais adaptado para atender o crescimento da cidade. Tranquilo? Bom, a partir disso, questão A. Explique a dinâmica natural dos rios de planície diante do clima tropical, como é o caso do Rio Tietê. Exatamente o que eu falei aqui. A dinâmica natural é o quê? O rio de planície está espalhado numa área mais plana, na várzea de inundação, e conforme o clima tropical vai proporcionar um verão chuvoso, nesse período toda essa várzea vai inundar. Ok? E aí, quando vem o período mais seco, que é o inverno, essa área volta a ficar seca e aí, né, fica à disposição para a galera jogar uma bola, mas não dá para construir casa ali porque no próximo verão vai chover de novo, vai alagar tudo. Ok? Então esse é um processo natural. B. Por que podemos considerar a questão das enchentes em São Paulo um problema de gestão do espaço público e não um problema da natureza? Justifique. Porque justamente a enchente, né, dentro dessa obra significa que houve problema na confecção artificial do canal. Por quê? Porque o canal ele foi feito para tentar resolver uma questão que antes era natural. Só que o canal agora também não é mais natural. Então não é um problema da natureza a enchente, é um problema da engenharia ali. Tudo bem? Ficou claro? Bom, a partir dessa questão que ela é evidentemente de São Paulo, você pode também discutir o problema da gestão da água em outras cidades, né, principalmente grandes cidades aí pelo Brasil. E várias vezes o vestibular já cobrou esse tipo de conhecimento, que é a questão do impacto da urbanização sobre o meio ambiente. Tranquilo? Vamos para a próxima questão então.